Oi, amigos, bem-vindos para mais um vídeo de What If. Bom, hoje a gente vai falar sobre o episódio 4, que seria o que aconteceria se o Doutor Estranho perdesse o coração e não as suas mãos. E já deixo de antemão que eu gostei bastante desse episódio. Como eu disse, eu achei um episódio incrível, eu gostei muito desse episódio, principalmente por uma nova pegada que ele trouxe. Todas as outras histórias estavam com um jeito de contar, cada um com o seu gostinho. A primeira mais revisitando o primeiro Capitão América, o segundo episódio mais uma aventura espacial, com o T'Challa como Star-Lord, o terceiro mais com um mistério, um pouco de investigação, e esse agora traz uma perspectiva totalmente nova para a série que eu gostei bastante de ver, mas acho que nova não só na série, mas nova como na Marvel no geral. O episódio traz nele todo um tom mais sombrio e pessimista, muito voltado para a tragédia, que o que aconteceria se o Doutor Estranho perdesse o amor da vida dele em vez das mãos. Dos movimentos das mãos, né, como acontece no filme dele. E aí, nesse episódio, ele fica sempre voltando, tentando salvar a mulher da vida dele. Ele fica sempre tentando salvar de qualquer forma, mas é algo que não pode ser mudado, porque senão ele não seria Doutor Estranho. Então fica sempre nesse impasse e é sempre voltando pra tragédia. Tudo no episódio dá errado. Onde pode dar errado, dá errado. E vai tudo levando para um lado mais pessimista, mais da tragédia mesmo. Um lado mais sombrio, que eu não tinha visto sendo abordado na Marvel. Eu não tinha visto essa pegada mais triste, mais deprimente sendo abordada na produção da Marvel. E principalmente não tem um final feliz. Acaba com o universo acabando mesmo, literalmente. Então eu acho interessante de ver e eu gostei bastante do episódio justamente por esse gostinho de novidade que ele trouxe, eu acho. Como sempre, tem que elogiar a animação da série, ela continua incrível. E eu gostei bastante de ver como esse estilo foi usado para representar as artes místicas. Tanto no combate do Doutor Estranho normal, entre o Doutor Estranho do mal lá, o Dark Strange, eu gostei bastante de ver como que a magia deles é bem fluida na animação, porque se a animação é conhecida por fazer algo que você pode fazer o que você quiser, com dois magos lutando entre si, então é literalmente qualquer possibilidade, é uma possibilidade. Então é muito legal ver como que eles fizeram na animação todos esses negócios. E também eu gostei bastante da parte das criaturas místicas, dos trem lá que o Doutor Estranho convoca para absorver o Doutor Estranho do Mal. Eu gostei muito de ver o design deles, toda aquela parte é bem psicodélica, como o primeiro Doutor Estranho, bem como o Steve Ditko, o criador dos personagens dos quadrinhos, tinha de ideia do personagem, o Steve com o Stan Lee, obviamente. Então eu gostei bastante de ver essa animação sendo utilizada como um artifício ainda maior das artes místicas, trazendo esse psicodelismo de um lado, trazendo essa fluidez do outro, e tudo convergindo para uma representação incrível da magia na Marvel. No filme também é muito bom, mas na animação eu gostei bastante também. Como esse episódio ele traz uma história nova, uma história bem fechadinha dele, ele funciona bastante como o primeiro episódio. Eu gostei bastante do roteiro, é uma história amarradinha, tem lá todos os seus plot twists que tem que ter, todas as suas viradas de roteiro, então eu gostei bastante do episódio também porque é uma história fechadinha, que funciona como um episódio só, mas que eu acho que assim como todos vai ter consequências para o futuro, porque eu tô sentindo meio que uma progressão. A cada episódio parece que eles dão mais um gostinho de que vai ter alguma coisa que vai juntar todas as realidades no final, e esse pra mim deixou uma ponta bem solta, que eu vou falar mais tarde no vídeo. Outra coisa que é legal é ver uma nova perspectiva do Doutor Estranho, esse personagem que a gente já conhece há muito tempo, que a gente já tá vendo em muitos filmes, e ver essa perspectiva dele, que ele caiu nas tentações do viajar do tempo, ele voltou no tempo para salvar a sua amada, e mesmo assim dá tudo errado, e por isso ele quer se aprofundar ainda mais como um mago, ele quer aumentar seus poderes, a gente vê o quão poderoso ele pode chegar até o ponto de literalmente acabar com o universo. Ele vai absorvendo todas aquelas entidades mágicas e malignas pra ele. É muito legal ver isso tudo, e principalmente literalmente a dualidade dele no final, tendo aquele lado bom que não caiu as tentações e aquele lado que caiu as tentações e virou o Doutor Estranho sombrio e tudo mais. É legal ver esse personagem, assim como estão fazendo em todos os episódios de What If, que eu acho que é a premissa básica, nessa nova roupagem, ver ele caindo nas tentações e encaminhando para um lado da magia negra, um lado que ele não é uma pessoa, ele ainda tem suas intenções boas, mas o egoísmo prevaleceu nele, ele não se importa de acabar com o mundo inteiro se ele puder salvar sua amada, mas mesmo assim as consequências, quando ele consegue fazer isso, são terríveis, porque nem ela se salva e o mundo inteiro se acaba, na verdade o universo inteiro se acaba e ele não consegue deter algo que ele mesmo fez.
É legal ver também, na hora que ele tá absorvendo as entidades malignas, aqueles tentáculos de volta, aqueles tentáculos que apareceram lá no primeiro episódio de What If contra a Capitã Carter. É legal ver eles de volta aqui, porque muita gente já estava especulando que aqueles tentáculos poderiam ser da entidade maligna do Shuma-Gorath, que é meio que um bicho, que é um olho com vários tentáculos em volta, que ele tem o poder de viajar eletrouniversos e ele quer dominar infinitos multiversos. Basicamente é isso, não tem muito do personagem. E tem muita gente especulando, então é legal ver esses tentáculos de volta, porque tem muita gente também falando que o Shuma-Gorath pode aparecer no segundo filme do Doutor Estranho, o Doutor Estranho Multiverso da Loucura. E como já falaram que o What If vai ter consequências no mundo da Marvel, pode ser que esses tentáculos já pegam um gostinho do que tá por vir no Doutor Estranho 2 mesmo, e que seja realmente seja Shuma-Gorath, mas vai ter que esperar pra ver como sempre. E uma coisa que eu tava esperando pra esse episódio, como eu falei, ele vai escalonando, é que ele apresentasse algo a mais, ele desse mais uma profundidade na série, mais uma maior unidade. Por ser o Doutor Estranho, esse personagem que já no MCU, na linha clássica, ele é conhecido por essas coisas de outras dimensões e tudo mais, eu esperava que nesse episódio fosse abordado algo mais profundo, e realmente foi. Eles inclusive apresentam um novo conceito que seria o ponto absoluto do tempo, algo que não pode ser mudado, independente de como você vai querer fazer. Que é, no caso, a morte da amada do Doutor Estranho, que eu não vou lembrar o nome dele, eu vi ter lembrado o nome dela, mas não consegui. Enfim, acontece. Eles apresentam esse novo conceito de algo que não pode ser mudado, e eu acho que é um conceito que, por mais que seja em uma série de animação, que pelo que eu estou percebendo, tá tendo um público bem menor do que as outras séries e dos filmes, quem diria então. Então eu acho que esse conceito ele pode ser um conceito que já foi abordado aqui, mas que pode ser abordado em futuras produções da MCU. Ele foi só trazido pra gente ter uma primeira impressão dele, e eu acho que algo pode ser utilizado mais pra frente no MCU também, inclusive nos próprios filmes. E como eu tava falando, uma coisa que eu deve escalado dos episódios, cada vez parece que eles vão ter um maior impacto. Não sei explicar muito bem, mas parece que tem cada vez mais maior relevância na trama total e não são apenas episódios standalone. É que nesse episódio a gente vê um crescimento do Vigia como personagem em si. Ele que é o nosso narrador, que ele basicamente introduz a história pra gente e apenas observa. Pela primeira vez, algum personagem sentiu a presença dele ali. O Strange conversa com ele, inclusive, ele sente a presença dele mais cedo no episódio, e mais no final ele consegue conversar com o Vigia, e ele pede para que o Vigia interfira. E o Vigia realmente não interfere, ele fala que ele pode apenas observar, mas ele interage com o Doutor Estranho. Então a gente vê que cada vez maior uma participação do Vigia nesse universo, nesses multiversos, na verdade. Então, vendo o Vigia aparecendo mais, e ele queria muito interferir, mas ele não pode. Mas eu acho que uma hora ou outra ele vai interferir e ele vai ser essa cola que vai unir todos esses universos em talvez um episódio final, quem sabe, algo especial, não sei. Mas eu acho que o Vigia vai ter uma relevância ainda mais pro final da série. E é legal ver ele crescendo como personagem também, não só apenas uma coisa linear, que é só uma voz falando pra gente o que tá acontecendo e depois ele some e desaparece. E aparece na próxima semana com um novo episódio. E como eu disse, no final do episódio o universo basicamente acaba pelas consequências dos atos do Doutor Estranho maligno lá. Mas como já vazaram algumas coisas e como já tem muita gente especulando que vai ter uma reunião de todos os personagens de What If no final, como eu disse, pela interferência do Vigia, eu tô me perguntando como que o Doutor Estranho vai aparecer de volta. Será que ele vai aparecer de volta? Porque inclusive um comercial da Hyundai que dá uma prévia sobre isso aparece esse Doutor Estranho maligno. Será que ele vai aparecer de volta? E até mesmo, como eu já falei, que as produções os episódios de What If, os personagens de What If, eles terão impacto na MCU e tem muita gente especulando que eles vão aparecer no próprio filme do Doutor Estranho. Então o que seria mais interessante de colocar o Doutor Estranho sombrio do What If, já que é pra aparecer algo de What If, aparecendo no filme do Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Então eu acho que é algo que pode acontecer, mas a gente tem que saber como que o Doutor Estranho sobreviveu, já que basicamente ele sumiu junto com o resto do universo. Bom, eu acho que é isso. Minhas opiniões, teorias, críticas sobre o episódio. Eu gostei bastante do episódio, como eu disse. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam desse episódio também. Se vocês gostaram desse episódio, se vocês estão gostando de What If, se vocês estão acompanhando o What If. E não esqueça de se inscrever, deixar o like também, mandar para aquele amigo que está assistindo a série, que está assistindo essa animação e que quer saber mais sobre o mundo da Marvel no geral. Essa semana, quinta, sexta ou no sábado até, eu volto com o vídeo de Shang-Chi, que estreia amanhã. E no mais, eu vejo vocês no vídeo de Shang-Chi e depois, na semana que vem, com o episódio 5 de What If também.
Então, até mais!